Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, né? Vamos fazer a aula do dia 8 de setembro, tá? Terça-feira, né? Ela já é uma aula que já se refere já ao capítulo 2, tá? Do livro do Moran Shapiro, tá bom? Eu vou fazer algumas, esse é comum, né? Normal, né? A gente fazer uma parte como se fosse uma revisão lá da mecânica, né? No início dessa aula, antes de a gente começar a falar das propriedades de substância pura e a primeira lei, tá, para regime fechado, né, que é a lei que diz que a energia, né, ela vai ser conservada, né, a gente vai, antes de começar aqui o tópico propriedades de uma substância pura, né, a gente vai falar um pouquinho sobre é, a energia e as equações de estado para gases perfeitos, gases reais, né? E aí depois a gente vai introduzir é, propriedade de substância pura, falar um pouquinho das superfícies, né, dos diagramas que representam as variações das propriedades termodinâmicas, né, alguns conceitos de termodinâmicas e, enfim, alguns exercícios. Depois a gente vai chegar lá na primeira lei, que é a lei da conservação da energia para sistemas fechados, né? Então eu vou pedir para vocês acompanharem, tá? O livro do Moran Shapiro, né, antes de eu falar aqui da energia, né? Tá? Deixa eu maximizar aqui. Ok. Então, esse aqui é o livro do Moran Shapiro, né? Tá? Ele fala de energia, né? O título dele é Energia, é a primeira lei da termodinâmica. Essa primeira lei é a lei que, como eu falei, que vai caracterizar a conservação de energia em sistemas, né? Essa primeira lei ela pode ser para sistema fechado ou para sistema aberto, né? Onde eu tenho um exemplo de volume de controle, tá? Então, a partir das contribuições de Galileu e outros, né, Newton formulou uma descrição geral dos movimentos dos objetos sob a influência de forças aplicadas, né, as leis do movimento de Newton, que fornecem a base para a mecânica clássica, conduzem aos conceitos de trabalho, energia cinética e energia potencial, né, os quais eventualmente levam a um conceito mais amplo de energia. Né. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas energias, onde elas se conservam, né? E também a gente vai falar do trabalho, né? Como que a gente pode calcular o trabalho no sistema ou no volume de controle, né? E as variações dessas energias, tanto cinética, potencial e também a gente vai falar da energia interna, né? Aqui, né, da segunda lei de Newton, né? A gente tem a expressão força, massa, aceleração, né? Abrindo aqui a definição de aceleração na forma diferencial, né? Eu posso, da regra de cadeia, expandir, né? Eu posso chamar dVdt como dVds, dsdt, né? Tá? E denominar dsdt como v, tá? Isolando os diferenciais de espaço, né? Passando ds para lá, integrando entre dois estados, né? Entre o ponto 1 e o ponto 2, né? E resolvendo essas integrais, né? Eu vou chegar aqui. Então, primeiro eu vou resolver essa primeira parte, né? Então, que eu tenho que o diferencial é de velocidade. Eu vou chegar entre os estados 1 e o estado 2, né? Eu vou chegar nessa expressão da energia cinética, né? Definição de energia cinética, né? Que é uma propriedade que depende, uma propriedade extensiva, né? Que depende da massa aí do sistema, tá? Então, a variação de energia cinética é dada por essa expressão, né? Como vocês também já viram lá na física, né? Então, substituindo essa definição aqui, né? Igualando aqui, eu vou ter que a minha variação da energia cinética, né, é igual a minha força vezes o deslocamento, que é a definição de trabalho. Né? Então, isso aqui é o trabalho realizado pela força S que move a bola abaixo. Né? Então, aqui eu tenho uma bolinha que está percorrendo uma trajetória, né? Então, essa força S que vai fazer com que essa bolinha tenha maior ou menos velocidade. Né? A força N vai fazer com que ela mude de direção. Tá? A energia potencial.
Bom, continuando aí então, pessoal. A energia potencial, né, vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho um corpo, né, que está sendo suspendido, né, por uma certa força R, né, e contrário a essa força R também existe a força peso, né, que está agindo sobre esse corpo, né. Então essa figura está mostrando aqui duas forças agindo sobre o sistema, uma força para baixo em virtude da gravidade, né, e uma força R para cima, né. Então usando lá a definição, né, que a gente viu lá, né, a partir da segunda lei, né, de Newton, né, a gente chegou nessa expressão aqui, né, e fazendo um balanço de forças, né, eu vou ter que essa força R menos a força peso agindo, né, nesse meu corpo, né, tá? Então o que acontece eu vou ter então, né, passando, né, resolvendo essa integral aqui, né, de Z1, considerando de Z1 até Z2 em relação a um plano horizontal de referência, né, a gente vai chegar aqui, né, usando a segunda lei, né, que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual, né, essa força R que está realizando esse trabalho, né. Então eu tenho aqui que, então resolvendo aquela integral lá, que é a minha variação de energia potencial, né, que é também uma propriedade extensiva, é mg Z2 menos Z1, tá? As unidades de energia no sistema internacional é Newton vezes metro, né, que é denominada de Joule, né. Até eu vou marcar aqui que eu não tinha colocado isso, tá? Isso aqui é importante, tá? A gente saber. Aqui tem um exemplozinho, tá? Depois vocês vão dar uma olhada, um exercício bem simples, tá? Vou deixar para vocês olharem depois. Ampliando o nosso conceito, né, sobre trabalho, né? O trabalho W realizado por ou sobre um sistema avaliado em termos de força e deslocamentos observáveis macroscopicamente é dado por essa expressão. Então a integral da força vezes a distância, né? Entretanto, a termodinâmica, como eu falei na aula passada, né, também lida com fenômenos fora do corpo da mecânica, né? Então, assim, é necessário adotar uma interpretação mais ampla de trabalho, né? Como eu tinha dito, né, o sistema realiza trabalho sobre as suas vizinhanças, seu único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso, né? Então, vocês podem observar que o levantamento de um peso é realmente uma força que age, né, através de uma certa distância. Então aqui a gente tem a definição, a gente chama de matemática, como falei, e a definição termodinâmica de trabalho, como a gente tinha comentado na outra aula, né. Tem aqui também um exemplozinho, né, falando um pouco aqui de um sistema, né. Então aqui foi adotado, uma hora eu tenho o sistema A, né, e outra hora eu tenho o sistema B, aí ele verifica, né, o que é trabalho, o que não é trabalho, quando a energia atravessa a sua fronteira do sistema, que é essa linha delimitar, linha tracejada que delimita essas duas regiões, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí. Convenção de sinais, né, eu já tinha falado, né, quando o meu trabalho é realizado pelo sistema, né, por exemplo, uma bomba que está, por exemplo, desculpe, uma turbina que está fornecendo trabalho de eixo, né, então a minha turbina é o meu sistema, então o meu trabalho, né, que eu vou calcular aplicando a lei da conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, para volume de controle que a gente vai ver para frente, o trabalho vai sair positivo, né? Quando eu precisar saber entrar na equação da primeira lei, meu trabalho vai ser negativo. Então eu tenho que saber, por exemplo, um trabalho que uma bomba consome para elevar um fluido um certo valor de energia ou de pressão. Então no caso da bomba, né, eu vou entrar com um valor negativo no valor da sua potência, né, ou da sua energia lá nas equações de conservação de energia, né. Isso aqui é interessante, até grifei, o termo trabalho não se refere ao que está sendo transferido entre sistemas ou a qual está armazenado dentro dos sistemas. Energia sim é transferida e armazenada quando ocorre a realização de trabalho. Também pode ser realização através da forma de energia que chama calor, que a gente vai ver para frente, tá?
Então, isso é interessante. Trabalho não é uma propriedade, porque ela depende do seu caminho, né? Então a gente não pode expressar o trabalho como trabalho no final, no estado 2 menos o trabalho inicial menos o trabalho inicial no estado 1, né? Então a gente não existe um significado para fazer essa diferença, né? Então a gente precisa levar em consideração o seu processo, o seu caminho. Da mesma forma com calor, né? Então trabalho e calor não são propriedades, tá? A diferencial do trabalho, né, é chamada de inexata, né, porque em geral a integral a seguir não pode ser calculada sem que sejam indicadas, sem que sejam especificados os detalhes do caminho, né, do processo. Então eu uso esse diferencial aqui, não aquele e não como esse daqui. Por exemplo, na variação de volume, eu posso fazer esse cálculo aqui, né? Mas já na variação de trabalho não. Geralmente aqui a gente representa mais para frente lá eu vou deixa eu escrever aqui, ó. Aqui. Geralmente a gente representa assim, né? 1W2, tá? Eu não consigo fazer aqui o é meio difícil de, tá? Geralmente a gente indica, né, trabalho e calor dessa forma, né? E não como aqui em cima, né, tá? W trabalho W2 menos W1, né? Tá? Potência, né? Potência, se eu tenho meu trabalho, que é em joule, né? O joule é a mesma coisa que Newton vezes metro, né? A minha fórmula de trabalho que a gente viu lá em cima, que é a fórmula matemática, né? Que é a integral de S1 a S2 da força vezes deslocamento diferencial, né? Se eu dividir tudo isso aqui pelo tempo, eu vou ter o que a gente chama de potência, tá? Então a potência é o trabalho, né, em joule pelo tempo. Ou a mesma coisa eu posso, se eu dividir o ds pelo tempo, eu tenho que é a minha velocidade. Então a potência é igual a minha força, tá agindo no meu sistema, vezes, né, o escalar aí da velocidade, tá? Porque eu dividi pelo tempo no lado esquerdo, por unidade de tempo no lado esquerdo da minha equação de trabalho, e pelo lado direito também eu dividi pelo tempo, tá? Então tem o que a gente chama de potência, tá? Eu posso calcular se eu integrar dos tempos 1 ao tempo 2, eu vou ter, né, do meu trabalho em joule, tá? Eu volto em joule, tá, ok? Então a integral aqui é joule por tempo, se eu multiplico pelo tempo, né, eu volto, eu calculo aqui o meu trabalho em joule ou newton vezes metro, certo? Aqui tem um exercício, né, para calcular a força necessária, né, para que deixa eu ver, acho que é um ciclista, né? Não, um carro, ele necessita, né, para vencer a força de arrasto. Então você está se movimentando, né? A força de arrasto é aquela força que o ar exerce contra a velocidade de um certo sistema, né? E ela é dada por essa expressão aqui, né? Então, se eu calcular, multiplicar essa expressão pela velocidade, tá? Você vai ter a minha potência que eu necessito para que eu tenha que percorrer um percurso numa certa velocidade e para que eu consiga vencer essa força da resistência do ar quando eu tenho meu sistema uma certa velocidade, né, numa rodovia, né, num plano, por exemplo, né? Então eu vou deixar para vocês aí darem uma lida. Aqui que é interessante que ele não está trabalhando no sistema internacional, então ele carrega todos aqui são as conversões, né, de unidades, né? Então aqui eu tenho uma conversão, aqui eu tenho outra conversão e no final vão se cancelar essas unidades, eu vou chegar na potência que é house power, né, HP, tá? Então vou deixar para vocês aí qualquer dúvida, né? A gente vai tirando para vocês aí. Então, se vocês observarem aqui a potência necessária, né, para que ele vença essa força de resistência do ar, né? Aqui ele fala que a aerodinâmica, né, quanto mais isso pode ser observado que hoje os carros têm um perfil mais baixo do que os carros antigos lá dos anos 60, 50, justamente para reduzir essa resistência do ar contra o meu sistema, que no caso é um veículo, né?
Eu já tinha falado isso, modelando o trabalho, né, quando eu tenho um sistema fechado, né, um certo gás que está sendo comprimido ou expandindo, né, então eu tenho que, né, a definição do meu trabalho eu uso essa diferencial inexata, tá? É igual a minha força vezes o meu deslocamento. Mas o que é força? Né? Eu tenho a definição de pressão em Pascal, que é a força pela área, né? A força dada em newtons a área metro quadrado. Se eu isolar aqui a força, eu vou ter que a minha força é igual a pressão vezes a área, né? A pressão ela é dada em Pascal ou newton por metro quadrado no sistema internacional. Tá? Então, se eu substituir essa força aqui na equação lá do cálculo de trabalho, né? Da definição matemática de cálculo de trabalho, né? Eu vou ter que vou substituir aqui a minha força, então vai aparecer a minha pressão vezes a minha área, tá? Consequentemente, se eu substituir a dx por meu diferencial de volume, eu vou ter que meu trabalho é igual a PdV, tá? Que é o meu trabalho, significa que eu vou utilizar essa expressão para calcular o trabalho de compressão e expansão no sistema fechado, né? Então aqui tem uma expansão, um exemplo, né, de um cilindro com pistão, de um gás, né, que está sendo, o líquido está sendo comprimido, né? Uma hora ele está sendo comprimido, outra hora ele está sendo expandido, né? Então o trabalho ele é obtido por essa expressão aqui, né? Integral do volume 1 até o volume 2 PDV, né? E a gente fez lá exercícios, né, que essa relação de compressão e expansão ela pode seguir uma relação PV elevado a N, né, que é uma relação para um gás perfeito, uma relação onde N é a nossa expoente politrópica, né? A gente fez alguns exercícios lá atrás, né? Então mais para frente aqui, deixa eu ver o que eu vou falar. Aqui ele define o conceito de processo em quase equilíbrio, né? Significa que eu posso conhecer, né? Eu vou falar isso depois aqui mais para frente aqui. Você conhece entre o estado inicial e o estado final, você conhece as propriedades, você consegue determinar essas propriedades entre o estado inicial 1 e o estado final 2, né? Existe casos que você não vai conseguir calcular essas propriedades, né? Então ele define esse trabalho de quase equilíbrio, né? Isso acontece quando existem certas mudanças infinitesimais, né? No caso, por exemplo, quando eu vou retirando aos poucos, né, a massa do sistema, e cada vez que eu tiro uma massa, o fluido se expande, eu consigo determinar as propriedades de PVT daquele estado entre o estado inicial 1, que eu chamei, e o estado final 2, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, que ele define, né, o que eu consigo determinar as minhas propriedades de PV entre o estado 1 e o estado 2, tá? Aqui um exemplo, né, a gente já fez um exemplo 2.1, a gente já propôs isso aqui para vocês fazerem, né? Na verdade eu fiz na aula passada, em uma das aulas passadas, né? O cálculo do trabalho, né? Eu tenho um fluido que está uma pressão inicial de 3 bar, um volume 0,1 e ele é expandido até 0,2 e aí eu perguntei qual que é o valor do trabalho, né? Variando essa expoente politrópica, né? Tá? Onde a relação de pressão-volume é dado por essa expressão aqui, tá? Então aqui está a resolução, tá? Depois vocês podem olhar aí, tá? Eu vou calcular dessa relação aqui, né? Dessa relação aqui, né? Eu consigo tirar a pressão P2, tá? Então essa aqui, lembre-se, é constante, né? Então, okay? Da mesma forma que essa relação aqui, né? É dada para qualquer estado, para qualquer posição entre o estado inicial, que ele chama de 1.1 e 1.2. Então eu posso usar essa relação aqui, né? Tá? Ou essa daqui para o estado inicial 1 e o estado final 2. Daqui eu isolo o P2 e calculo. Não, desculpe, daqui eu isolo o P2 e calculo o próprio P2, né? Tendo conhecido as outras grandezas, né? Aí eu consigo calcular o trabalho. Tá? Então aqui ele fala que algumas habilidades depois que, né, foram lidas o texto anterior, né, a gente está apto a definir um sistema fechado, identificar as interações que ocorrem na sua fronteira. Essas interações podem ser na forma de trabalho e calor, né? A gente falou lá a metodologia de solução de problemas, foi lá também a gente comentou, né, como é que a gente pode, a melhor metodologia para a gente resolver um problema em termodinâmica, né? Calcular
o trabalho usando a equação 2.17. Então deixa eu ver a equação 2.17. Deixa eu voltar lá mais rapidinho. Usando essa equação aqui, né? Tá? E aplicar essa relação de pressão e volume, né? PV elevado a N, que é uma constante, né? Aqui tem um exercício que vocês podem fazer aí, qualquer dúvida também, tá? Já tem a resposta, tá bom? Aqui os livros de termodinâmica falam de outras formas de trabalho, né, que podem existir na física, né? Então a gente não vai abordar esses outros tipos de trabalhos, tá, pessoal? Acho que não há necessidade, mas fica aí interesse de vocês quiserem dar uma lida. Aqui fala outra forma de trabalhos em processos em quase equilíbrio também. A gente vamos analisar isso aí aqui dentro de fenômeno transporte. E depois que a gente falou de trabalho de energia potencial e energia cinética, né, agora vamos definir, né, estender o nosso conhecimento de energia à energia interna, né? Então, a variação de energia total de um sistema é composta de três contribuições macroscópicas. Uma é a variação da energia cinética, como a gente viu lá atrás, né? Ela está associada ao movimento do sistema como um todo em relação ao sistema de eixo de coordenada externa, e outra é a variação da energia potencial. Potencial gravitacional associado à posição, né, do meu sistema como um todo no campo gravitacional terrestre, né? Sempre então existe um plano de referência, que a gente chama de plano horizontal de referência, né? Todas as outras variações de energia são reunidas na energia interna do sistema, né? Então, a gente vai ter que a variação da energia total, tá? Ela é dada pela energia, tá? O delta, variação da energia interna, mais a variação, aqui eu chamo de delta, né? Variação da energia cinética, mais a variação da energia potencial, né? Então, essa energia ela se conserva entre os estados 1 e 2. A gente vai ver lá para frente como que eu posso variar essa energia, né? A gente vai ver que é através do trabalho e do calor, né? A gente vai ver mais para frente aí. Então aqui ele define, né, a variação da energia, como eu falei lá atrás, da variação da energia total de um sistema, né? Ou podemos usar também essa fórmula que podemos também usar na fórmula diferencial, tá? Como a gente vai ver para frente. E a energia interna, ela é atribuída, né, a sua interpretação microscópica, né, dessa energia interna para um certo gás. Ela é a soma da energia cinética de translação das moléculas mais energia cinética de rotação mais energia cinética de vibração das moléculas, tá? Então tudo aquilo que não for energia, e ela está associada à transferência de calor, né, a mudança de temperatura, tá? A gente vai ver lá para frente que a gente vai ter, às vezes, se a gente quiser conhecendo a variação de energia interna, a gente vai conseguir calcular a taxa de transferência de calor que atravessa a minha fronteira do sistema, tá? E tudo que não estiver relacionado com energia cinética potencial vai estar relacionado com energia interna, tá? Aqui os mecanismos de transferência de calor, né? Até o momento consideramos quantitativamente apenas as interações entre o sistema e sua vizinhança, que podem ser classificadas como trabalho, tá? Aqui ficou meio solto, como trabalho. Salvar aqui. No entanto, os sistemas fechados também podem interagir com suas vizinhanças, tá? De maneira que não pode ser definida como trabalho, né? Então, por exemplo, quando um gás aqui embaixo, né, em um recipiente rígido, tá? Então, nesse cilindro que interage com uma placa quente, a energia do gás aumenta, mesmo que nenhum trabalho seja realizado. Então, eu tenho meu fluido aqui, não está tendo nenhuma movimentação da minha fronteira, né, e não está variando o meu volume da minha fronteira do sistema. Então, aqui no caso, vai ter uma transferência de energia na forma de calor, né, na fronteira do sistema aqui. Então, o meu sistema é essa linha, essa área do cilindro onde tem essa linha tracejada, né? Então, junto aqui a minha fronteira do sistema tem uma placa quente, então vai haver uma transferência de energia da placa quente para o gás, né? Então vai ter uma transferência de calor, tá?
A convenção de sinais, né? Então, quando eu tenho que o meu calor é positivo, né? Então, eu tenho transferência de calor para o sistema. Por exemplo, numa caldeira de uma turbina, né? Eu preciso transformar minha água, passar minha água da fase líquida para a fase vapor. Então, eu preciso. Então, a minha caldeira é o meu sistema, ou no caso, volume de controle, porque tem entrada e saída de massa. Então, eu vou ter que o meu Q, se eu for calcular, ou se eu for entrar com esse valor nas formas, como eu falei anteriormente, né, meu Q vai ser positivo. Se, por exemplo, no meu carro, no motor ou numa turbina, eu tenho perda de calor, né, esse Q calculado vai sair negativo. Tá? Então, é transferência de calor do sistema. Tá? Aqui, lembrando também que o calor, como eu falei lá, além de trabalho, calor também não é uma propriedade, tá? Ele depende também do processo, detalhes do processo, tá? E não apenas do estado inicial e final. Então, eu não posso, né, calcular, calcular essa integral, né, de trabalho, né, mostrando que é Q2 menos Q1, e sim 1Q2, tá? E no caso aqui o Q é dado em Joule. Se eu quiser calcular a minha taxa de transferência de calor, tá? Eu vou integrar isso aqui no tempo, tá ok? Se eu integrar essa taxa de transferência de calor, né, que é watt por segundo, não, desculpem, que é joule por segundo, né? E o que acontece? Se eu integrar, eu volto de novo nessa transferência de energia por calor que é dada em joule. Tá? Tem que tomar bastante cuidado com as nomenclaturas, que elas variam bastante, tanto quando você estiver abordando o tema de transferência de calor, né, a ciência transferência de calor, ou abordando a ciência termodinâmica, né, e também lá na física, né, quando vocês viram lá, então essas nomenclaturas variam bastante. Como é que a gente faz? Prestar bastante atenção nos termos. Taxa geralmente está sendo dividido é uma grandeza sendo dividido por unidade de tempo. Tá? Fluxo, eu estou me referindo a uma certa energia ou uma certa grandeza que é uma taxa, por exemplo, que varia que passa, né, através de uma seção, né? Então fluxo geralmente é uma grandeza dividida por metro quadrado, e taxa é uma grandeza dividida pela unidade de tempo. Tá? Aqui então ele mostra que é uma taxa de transferência de calor, né? Então é watt por metro quadrado, eu chamo de fluxo de calor. Tá? E a área ela representa a área na fronteira do sistema no qual ocorre a transferência de calor. Tá? Quando eu falo que meu processo é adiabático, né, não existe transferência de calor na fronteira do sistema. Tá? É como se eu tivesse ali em equilíbrio já termodinâmico ou em equilíbrio térmico. Tá? Aqui algumas observações, depois eu vou deixar para vocês lerem aí, relacionado à termodinâmica e à medicina. Tá? Os modos, deixa eu só ver se está gravando, pessoal. Tá. Os modos de transferência de calor, né? Esses modos de transferência de calor são estudados lá dentro da ciência de transferência de calor, tá? Mas aqui dentro da termodinâmica menciona-se esses mecanismos de transferência de calor, que é condução, radiação e convecção, porque eles são através deles que ocorre a transferência de energia por calor em um sistema, né? Seja ele fechado ou aberto, que é um volume de controle. Tá? Então, eles podem ocorrer por três modos: condução e radiação, e também combinado por convecção. Essa convecção, como eu falei, pode ser forçada ou natural. Né? A lei de Fourier, né? Condução, né? É a transferência de energia das partículas mais energéticas de uma substância para as partículas adjacentes que são menos energéticas, né? Devido a interações entre as partículas. Né? Então isso quer dizer que ocorre a transferência sempre de um sistema que está a maior temperatura para aquele que está em menor temperatura. Né? Então observou-se da experiência que a taxa de transferência de calor ela é igual ao meu K, que é a minha constante de proporcionalidade, tá? Que é chamada de condutividade térmica, vezes diretamente proporcional à área,
onde está havendo essa transferência de calor, vezes o gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura é o quanto que varia a minha temperatura naquela distância na direção X. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma parede, né? A parede na parte interna está uma temperatura mais alta e na parte externa está uma temperatura mais baixa. Então, isso está relacionado, por exemplo, um dia frio, né? Ou à noite, né? Onde você está dentro do seu ambiente, seu dormitório, né? E ele se encontra uma temperatura mais agradável do que lá externo. Então o que vai acontecer? Vai ocorrer, né, devido a essa diferença de temperatura, uma taxa de transferência de calor da esquerda para a direita. Então essa variação de temperatura, né, nessa distância x, né, que está relacionada aqui com a espessura da parede, vai me fornecer que eu chamo aqui de gradiente de temperatura, tá? Então no caso dt dx significa que ocorre na direção x aqui da setinha, tá? Então a minha variação de temperatura ocorre nessa direção aqui, tá? Se eu tentar calcular isso aqui, eu posso, né? Eu posso integrar, passar o dx para lá e fazer uma integral. Eu posso obter uma expressão, né, para uma certa espessura e calcular a taxa de transferência de calor ou a temperatura, por exemplo, em um dado ponto da parede nessa direção x, tá? Isso a gente vai ver mais para frente lá. Eu posso trabalhar com isso aí. Aqui, no caso, eu calculo, eu tenho um valor numérico, né? Considera que essa taxa de transferência de calor é igual para todo o comprimento x da espessura dentro da parede, tá? Então, o K, o que significa o K? Se eu tiver um K valores baixos, o que acontece? Essa taxa também vai ser baixa. Então significa que eu tenho um material com características de ser isolante térmico, né? Se eu tenho um K de um material que conduz mais facilmente o calor, que tem maior condutividade térmica, significa que ele vai transmitir mais calor, né? E também essa taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à diferença de temperatura, né? Quanto maior esses valores, quanto maior T2, maior vai ser a taxa de transferência de calor, e quanto maior o L, vai ser menor essa taxa de transferência de calor. A taxa aqui é em watts, tá? Se eu quiser calcular o fluxo de calor, eu passo lá para cá, aí eu tenho watt por metro quadrado. Então, eu vou ter que Q seria um Q minúsculo, né, dividido pela área, igual a menos K dt dx, né? Aí eu tenho, que a gente chama de fluxo de calor. Aqui eu chamo de taxa de transferência de calor, né? Se eu não quiser trabalhar com esse valor aqui na forma de taxa, eu vou ter a minha energia aqui em joule, tá? Mas geralmente, para se calcular o quanto que se transfere de energia por calor, a gente utiliza o termo taxa de transferência de calor, que é joule por segundo, ou em watts, tá? A radiação, né? A radiação é dado aí pela lei de Stefan Boltzmann, né? A radiação térmica, né, é emitida pela matéria como resultado de mudanças na configuração eletrônica dos átomos ou moléculas no seu interior. A energia é transportada por ondas eletromagnéticas ou fótons, né? Não necessita de nenhum meio para propagar-se e pode até mesmo ocorrer no vácuo, né? Então é o que acontece com a luz do Sol, né? É um exemplo clássico aí de um sistema que está emitindo calor, né? Está transferindo energia na forma de pelo mecanismo de transferência de calor chamado de radiação, né? Então a radiação é calculada por essa expressão aqui, E é como se fosse um índice de eficiência, né? Se eu tenho, ele varia de 0 a 1, né? A eficiência da superfície que emite a radiação, né? Esse sigma aqui é a constante de Stefan Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 a menos 8, tá? Aqui eu tenho um sistema internacional, né? E aqui a temperatura do meu corpo elevada à quarta, tá? Observe-se que se eu tiver dois corpos, né, ambos estarão emitindo radiação. Qualquer corpo que tiver uma certa luz ou um certo valor de temperatura, né, ele estará emitindo radiação. Então aqui é a minha taxa, né, taxa líquida de troca de radiante entre a superfície menor, que é essa daqui, e a superfície maior, que é essa daqui. Então a superfície maior, que é a vizinhança, poderia ser as paredes, né, da minha sala, né, está na temperatura TS, e o meu corpo,
que está com um certo valor de temperatura, TB, né, está emitindo radiação em direção ao meu corpo maior, que é a minha vizinhança, né. Então eu faço essa diferença de temperatura, né, e sempre usando aqui a temperatura na escala absoluta em Kelvin, tá? Então assim eu consigo calcular a taxa de transferência de calor líquida, né, que ocorre aqui, né, envolvendo a minha superfície e a minha vizinhança, que poderia ser, por exemplo, as paredes de um certo dormitório, por exemplo. Tá? Então, lá para frente, eu posso ter diferentes formas da geometria e levar essa consideração dessas formas da energia no cálculo dessa taxa líquida de transferência de calor. Tá? Aqui, eu não sei se parece que eu tinha lido isso, né, essas formas das superfícies, né? Isso. Outro tipo de transferência de calor, deixa eu só ver se está gravando. Ok. Outro tipo de transferência de calor por convecção, né? A energia transferida no sentido indicado pela seta devido aos efeitos combinados da condução no ar e do movimento global do ar. Então existe, né, não só o fato de haver uma transferência de calor do movimento do ar, né, que ocorre próximo à superfície quente, que aqui no caso é um transistor, né, mas também a condução de calor no ar. Tá? Então existem esses dois mecanismos de transferência de calor por convecção, né? Quando eu tenho o caso aqui existe também o mecanismo de convecção natural, né, que não existe, né, o escoamento forçado próximo à minha região que está quente, né? Então existe a convecção forçada, ela pode ser feita através de um ventilador, uma bomba, e a convecção natural quando não existe, né, esse resfriamento forçado, né, que é no caso o que acontece. A região do fluido próximo, que é o transistor que está aquecido, né, ela se aquece, a região de fluido, né, ela se aquece, ela fica mais leve e tende a subir. Né, e outra região que está mais acima, que está mais fria, ela tende a descer. Então isso provoca um fenômeno que a gente chama de convecção natural. Então ocorrem recirculações de fluido próximo à região aquecida. Tá? Isso é um mecanismo que a gente chama de convecção natural. Né? E além da condução no ar. Né? Assim como existe a condução no metal sólido, na condução de calor, vai existir também essa movimentação do fluido em torno do transistor, aí, que é a minha região que está aquecida. Tá? A convecção, a taxa de transferência de calor por convecção ela é dada pela lei do resfriamento de Newton. Tá? Esse H aqui é como se fosse a minha constante, né, de proporcionalidade, né, então antes de fazer esse cálculo eu tenho, né, essas leis são obtidas, né, de observações experimentais, mas para me tirar aquele símbolo de aproximado eu introduzo essa constante, né? Então esse H ele se chama coeficiente de transferência de calor, né? E também não é uma propriedade termodinâmica porque ela depende, né, um parâmetro empírico que depende, por exemplo, da natureza do padrão de escoamento próximo à superfície, depende das propriedades do fluido que está escoando em torno da superfície aquecida e também da própria geometria, né? Tá? O TB, né, é a temperatura, no caso aqui do meu transistor, né, a temperatura a gente pode trabalhar aqui tanto, nessa diferença eu posso tanto trabalhar em Celsius como em Kelvin, não existe problema porque a diferença é igual, né. TF é a minha temperatura do meu fluido, né, sendo que aqui o TB vai ser maior que o TI, né, tá ok? Senão eu estaria aquecendo a minha placa, que isso não é desejável, evidentemente, né. E aqui eu tenho as minhas relações típicas de transferência de calor. Então, por exemplo, nas minhas pesquisas, né, que eu faço simulações numéricas do escoamento em torno de regiões aquecidas, né, eu adoto, por exemplo, o H igual a 20. Né, então, o H, então está dentro da faixa, né, que ele recomenda da literatura. Né, significa o ar estagnado em torno da superfície que está aquecida. Né. Então, por exemplo, se eu colocar um ventilador que estiver resfriando, que seria esse caso aqui, né?
Aqui eu tenho, certo, por exemplo, uma bomba ou um ventilador resfriando. Seria o cooler lá, por exemplo, que é o ventiladorzinho que tem lá dentro do seu computador, né? Aí que acontece, o meu H aumentaria. Então ele poderia ser variar de 25 a 50, né? Se eu tenho o ar, que é um gás, que está parado próximo à minha região aquecida, que é o meu transistor, né? Então o meu H varia de 2 a 25. Nas minhas pesquisas lá eu uso o H igual a 20. Nas minhas simulações numéricas que eu faço do escoamento em torno de uma região aquecida. Tá? Então, para a próxima aula, né, antes eu vou abordar um pouquinho, né, energia, que agora a gente viu, né, e depois eu vou falar um pouquinho de gases perfeitos e gases reais. Né. Então, aqui ele fala que a gente vai depois abordar a primeira lei da termodinâmica aplicada para o sistema. Ele fala assim, ó, conforme nossas discussões anteriores indicaram, os únicos caminhos para variar a energia de um sistema fechado, né, são através da transferência de energia por meio de trabalho e calor. Eu vou até anotar aqui, né? Vou botar uma setinha aqui para mim voltar aqui quando. Então a gente estava sempre abordando a conservação de energia, né, em um sistema que é onde a energia se conserva. A gente pode ter em um sistema a variação de energia potencial, a variação da energia cinética e tudo aquilo que nos estaria apresentado, esses dois meios de variações de energia, a gente colocaria como se fosse energia interna, né? E o único meio de variar essa energia que é conservada no meu sistema é através da transferência de energia por meio de trabalho e calor. E a gente viu, a gente falou agora há pouco da variação através que essa energia poderia ser variada, não só de trabalho e calor, né? No caso eu falei dos mecanismos de transferência de calor, convecção, radiação e convecção, mas também nós falamos de trabalho de compressão e expansão. Agora a gente vai mostrar, né, como que essa energia, como que a gente pode tratar essa energia, né, quando a gente tiver calor e trabalho junto, né? Então ele fala aqui, ó, além disso, com base nos experimentos de Joule e outros, um aspecto fundamental do conceito de energia é que a energia se conserva. Chamamos esse fato da primeira lei da termodinâmica, né? Então, assim, para variar essa energia, né, a gente tem os meios que a gente pode usar é o trabalho e o calor, mas em si todo, né, dentro do meu sistema, essa energia é conservada, né? E quem rege a conservação de energia é a primeira lei da termodinâmica. Então a gente viu aqui atrás, né, que a gente aplicou, a gente calculou apenas o trabalho, né? Mas mais para frente a gente vai usar a relação da energia total. Deixa eu voltar aqui, né? Que ela se conserva, né? Então a gente vai usar essa relação aqui, né, da variação da energia total de um sistema, né, com calor e trabalho, que é designada como a primeira lei da termodinâmica, né? Então aqui, ó, deixa eu ver se ela tem uma outra forma aqui. Aqui, ó, né? Então o meu sistema ele vai respeitar essa lei aqui, ó, que na verdade nada mais nada menos que é um balanço de energia que eu faço no meu sistema. Então a variação da energia, né, total do meu sistema, né, é igual ao trabalho menos o calor menos o trabalho, né, que são as formas de transferência de energia através da minha fronteira do sistema, tá? Então eu vou dar uma parada aqui, tomar uma água, né, e eu vou falar um pouquinho de energia agora que a gente viu como que se calcula a energia, né, energia potencial, a cinética, né, interna, né, e depois eu vou falar um pouquinho de gases, né, e depois a gente vai voltar aqui na primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados.